Carla Zambelli está literalmente no centro de uma grande confusão, está extremamente preocupada e também preocupando o Bolsonaro. A Carla Zambelli, para quem não sabe, já está aí com a sua prisão decretada, a casa está literalmente caindo. Enquanto isso, Bolsonaro entra também em pânico e solta uma literalmente bomba em Brasília e já avisa para todo mundo que está extremamente preocupado, né, com a situação da Carla Zambelli. A pergunta que fica é: será que Carla Zambelli, agora literalmente isolada e longe aí dos holofotes, será que ela pode comprometer a situação do Bolsonaro? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e mostrar por que, né, a Carla Zambelli chegou nessa situação junto com o Bolsonaro, comprometendo todo mundo, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de Justiça e Política e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação da Carla Zambelli, que de certo modo pode comprometer a situação do Jair Bolsonaro. Então a gente vai comentar de uma maneira bem rápida, já aproveita e já deixa um like, é extremamente importante aí a sua participação e não te custa nada, tá? A gente vai falar aqui desses personagens da política brasileira, que é no caso aqui, não só a Carla Zambelli, tem também aí o Alexandre de Moraes, que literalmente está, né, fazendo um verdadeiro estrago aí, pelo menos deixando o Bolsonaro preocupado, e tem também a situação do Bolsonaro, que também não é nada boa. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas o que que isso tem a ver? A situação da Carla Zambelli com a situação do Bolsonaro tem tudo a ver. E nesse vídeo eu vou revelar todos os detalhes. Bem, praticamente tudo começou com a situação da Carla Zambelli, aí literalmente que é uma apoiadora do próprio Bolsonaro, todo mundo sabe disso. A Carla Zambelli praticamente em 2022 perdeu a linha. Ali a coisa literalmente saiu um pouco do controle. Todo mundo sabe que ela, a Carla Zambelli, sempre fazia o máximo para poder agradar o Bolsonaro e de certo modo construir aí a sua narrativa política, uma carreira política, e as pessoas sabiam muito bem, até mesmo o próprio Bolsonaro. Só que a Carla Zambelli, ela literalmente perdeu a mão aqui, né, nessa situação de tanto apoiar o Bolsonaro, para lá e para cá, apoiando o Bolsonaro. A Carla Zambelli sabia que o Bolsonaro estava disputando as eleições e queria, de certo modo, galgar e ir um pouco mais além. Ela simplesmente decidiu, né? Todo mundo viu aí, todo mundo acompanhou constantemente as matérias pipocando aí na internet, enfim, de modo geral, a Carla Zambelli, né, perseguindo um homem nas ruas de São Paulo. E aí a situação foi saindo um tanto mais que de controle, porque a partir dali, né, o próprio Bolsonaro, deixa eu colocar aqui, eu vou falar aqui sobre a situação do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não gostou daquilo, porque consideraram que aquele golpe que a Carla Zambelli saiu nas ruas de São Paulo, perseguindo um homem, né, nas ruas de São Paulo, aquilo não soou muito bem, a coisa não ficou muito legal, porque as pessoas entenderam, bem, se tá perseguindo ele, vai me perseguir, vai perseguir a minha família e ninguém gosta disso. Aí a coisa saiu do controle, porque o próprio Bolsonaro perdeu as eleições e a coisa foi ficando tanto mais que complicada. Bolsonaro perdeu as eleições, a Carla Zambelli ganhou, mas acabou não levando, né, o troféu, porque as pessoas e até mesmo o próprio Bolsonaro ficou com raiva da Carla Zambelli e também aqui no caso, né, o Eduardo Bolsonaro e toda a família dele. A partir dali, toda a situação da Carla Zambelli, ela foi literalmente acelerando a prisão do Bolsonaro. A coisa foi ficando um pouco mais fora de controle, porque a Zambelli, naquele instante, ela tinha a imunidade parlamentar. Isso, de certo modo, né, deixava ela um pouco livre do Alexandre de Moraes, que é aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas, de certo modo, abria todos os holofotes aí para Jair Bolsonaro, porque a partir daquele momento, né, passando 2022, 2023, o Bolsonaro não tinha mais essa liberdade para andar para lá e para cá, da qual o Bolsonaro estava imaginando. Aí a coisa saiu do controle. Alexandre de Moraes entrou em cena. Carla Zambelli já estava já com alguns problemas com a justiça brasileira e a situação foi só piorando. Ela perseguiu um homem armado, né? E aí a Carla Zambelli, para tentar de certo modo resolver essa situação e ganhar aí um apoio do Bolsonaro e de certo modo sair um pouco mais aí da situação constrangedora da qual ela tinha se envolvido, a Carla Zambelli, né, resolveu atuar. E atuar como? Atuar de uma maneira estranha, né? Supostamente, vamos colocar aqui, invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça e junto supostamente com o Walter, com o hacker lá, aí fez uma sentença, ou pelo menos um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não gostou nada disso. E aí, a Carla Zambelli, né, teve sérios problemas com a justiça brasileira a partir daí. E
Aí entra a situação do Bolsonaro, né? Se é que assim eu posso dizer. A Carla Zambelli tentando agradar o Bolsonaro, mas as coisas foram piorando, porque literalmente, né, ela entrou no radar da justiça brasileira e também aí do Alexandre de Moraes e Companhia Limitada. A coisa saiu do controle e ela foi só colocando o Bolsonaro numa situação pior. O Bolsonaro, que já estava com um problema de supostamente golpe de Estado, vamos colocar aqui supostamente, né? Porque ainda não está definitivo, mas enfim, estava nessa situação e a situação foi ficando um pouco mais complicada. Então, a Carla Zambelli, tentando agradar o Bolsonaro e Companhia Limitada, fez essa invasão. Resultado disso, ou seja, né, resumiu que 10 anos de jaula, essa que é a realidade. A Carla Zambelli ingressou com vários recursos na justiça e tal, e estava numa situação confortável. Até que a própria Carla Zambelli decidiu simplesmente peitar todo mundo. 10 anos de jaula, provavelmente avisaram para ela, olha, a situação vai ficar muito ruim para você, o Carla Zambelli. É melhor você dar um jeito de resolver essa situação. Talvez a família Bolsonaro não está tão preocupada assim com você. Ela simplesmente decidiu fazer o quê? Ir para a Argentina, porque não tinha como ela viajar daqui do Brasil para os Estados Unidos, e ela simplesmente decidiu ir para a Argentina. Foi para a Argentina, atravessou aí de carro, né, a fronteira, foi para a Argentina e de lá foi para os Estados Unidos. Só que aí entra um outro cara na briga, né, que é esse cara aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro. A coisa foi ficando um tanto mais complicada para Carla Zambelli, porque de lá da Argentina ela simplesmente foi para os Estados Unidos, aonde Eduardo Bolsonaro está. E aí não pegou nada bem, porque a partir daquele momento a Carla Zambelli literalmente colocou os Bolsonaros no holofote. A situação que já não estava um tanto mais que é agradável para o Bolsonaro piorou, porque o Bolsonaro já estavam, né? Os Bolsonaros já estavam com alguns problemas na justiça. E aí a coisa foi ficando um tanto mais complicada. Carla Zambelli achou que estava segura, mas houve um imprevisto. A Polícia Federal, aí junto com o STF, Alexandre de Moraes, simplesmente abriu, né, ou pelo menos abriu os holofotes para a família Bolsonaro, porque a Carla Zambelli estava lá, né, no mesmo local aonde o Eduardo Bolsonaro estava. A coisa foi ficando um pouco mais que fora de controle e piorando para o Bolsonaro. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes e o STF simplesmente decidiu chamar o Bolsonaro para depor, e aí a Carla Zambelli, estando lá nos Estados Unidos, né, literalmente acabou moiando também, ou pelo menos, né, fazendo com que a Polícia Federal, Moraes, o STF abrisse os olhos para o Eduardo Bolsonaro. E aí a Polícia Federal, né, e de certo modo o próprio STF falou o seguinte: ô Bolsonaro, vem aqui, como é que você anda financiando, né, o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos para atacar a democracia brasileira? Isso é inaceitável, dentre outras situações. Bolsonaro fala e diz o seguinte: enviei 2 milhões de reais para ele se manter lá nos Estados Unidos porque porque não tinha outra opção, né? Ele precisava dessa quantidade de dinheiro, não é tanto dinheiro assim. Aí já, de certo modo, já praticamente o STF, o Alexandre de Moraes, falou assim: ué, mas espera aí, como é que adquiriu esse dinheiro? 2 milhões de reais. Então, brincadeiras à parte, a situação foi ficando mais complicada para o Bolsonaro. Isso, de certo modo, aumentou a ira do Bolsonaro em relação à própria Carla Zambelli. E aí você fala assim: pô, Cláudio, mas não, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Portanto, ou pelo menos, portanto, não. No entanto, a coisa piora para a Carla Zambelli. Aí provavelmente avisaram para a Carla Zambelli dizendo o seguinte: ó, Carla, é o seguinte, não vai dar para você ficar aí nos Estados Unidos, porque enquanto você estiver aí, o Moraes vai ficar de olho, né, literalmente no Eduardo Bolsonaro e vai complicar de vez a vida do próprio, né, Bolsonaro e todo mundo aí. Então é melhor se dar um jeito de simplesmente sair daí. A Carla Zambelli, atendendo a pedidos, simplesmente falou assim: não, pera aí, então eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou gravar um vídeo aqui de onde eu tô, né? E vou meter o pé para a Itália, porque lá ela falando: sou cidadã italiana também, então tá tudo certo, tá tudo resolvido. A coisa literalmente desandou, né? Por que a situação ficou complicada? Porque a Itália entende que lá não é um abrigo para criminoso, para o cara de outros países aí cometer vários crimes em outros países e ir para lá, de certo modo, repousar e gastar o dinheiro que, né? Enfim. Então, a situação para Carla Zambelli foi
ficando um tanto mais complicada. O ministro Alexandre, na data de hoje, desse vídeo, simplesmente, né, falou que a Carla Zambelli, praticamente todos os recursos já se esvaíram e decretou definitivamente a prisão dela. Então a Carla Zambelli está numa situação extremamente complicada, porque ela acaba que colocando, né, ou pelo menos então ela acaba colocando aí nesse cenário o Bolsonaro, né, praticamente em xeque, dizendo que o Bolsonaro também vai fugir. É bem provável que falaram para o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro deve ter entrado em contato com ela e falado assim: Carla Zambelli, você volta aí, porque senão, né, eu vou ser preso imediatamente, tá? É claro, né, tá todo mundo de olho aí e de certo modo agora controlando todos os passos do Bolsonaro. Então, fica assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal fez eles fizeram, né, o Supremo Tribunal fez o julgamento da Carla Zambelli praticamente ontem, não tem, tanto ela quanto o Walter Delgatti não tem mais recurso, e agora trânsito em julgado. A situação ficou um tanto mais complicada, né, para a Carla Zambelli, e ela também, de certo modo, aumentando os riscos aí do Bolsonaro ser preso. Então, ficou uma situação um tanto mais que insustentável para Carla Zambelli, né? De um lado a esquerda não gosta dela e do outro ela tá simplesmente acelerando a prisão do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas de Eduardo Bolsonaro agora. Ou seja, né, cada passo que ela faz parece que é uma risada do ministro Alexandre de Moraes, enquanto os bolsonaros choram, ficam em pânico, entram, de certo modo, em crise, e a coisa literalmente vai saindo do controle, porque não era isso que ela esperava. A Carla Zambelli estava aí, de certo modo, achando que iria sair ilesa dessa situação, mas a coisa literalmente saiu do controle. Já ia chamar vocês de meus amigos, e são meus amigos, né? Eu vou pedir para vocês deixarem um like aí, porque é de graça, não te custa nada. Agradeço demais a sua presença e comenta aí o que você achou de tudo isso, sobre essa situação da Carla Zambelli em pânico e em xeque, né, e em choque também, sobre a situação também do Bolsonaro. Comenta aí se vocês acham que o Alexandre de Moraes exagerou, né, já literalmente decretando a prisão dela e, de certo modo, jogando um alerta para o Bolsonaro, ou não. Comenta aí, segue, vai ter um vídeo aí a seguir, e aqui desse lado tem um Pix, você pode enviar qualquer valor pra gente aí, ajuda demais, principalmente na compra dos jornais aí, jornais que trazem essas notícias, né? Carla Zambelli em choque e em pânico. Deixa eu pegar aqui, que aí eu já quero pegar e já colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui a situação, a notícia aqui que saiu agora há pouco, tá? Moraes dá decisão definitiva, ou pelo menos, né, como é que eu posso mencionar para vocês? Ó, Moraes dá decisão definitiva de prisão, né, e extradição da Carla Zambelli. Além disso, perda do mandato, ou seja, a coisa para Carla Zambelli vai ficando pior, né? Então é isso, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, continue assistindo aí, é só clicar no próximo vídeo. Valeu!